Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Eu sou Pascal Lotas e hoje estou aqui com Andrei Ivanov, consultor de estratégia na Nova Zelândia e podcaster ocasional. Andrei, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado, Pascal. Eu te escuto há muito tempo, mas é a primeira vez que eu participo. Muito obrigado por ter ligado para a gente poder conversar sobre isso. Na verdade, a gente teve uma boa troca, e você me contou que viveu muitas experiências que ajudam a entender o que está acontecendo hoje na geopolítica. Primeiro, por ter nascido na Ucrânia, mas agora morar na Nova Zelândia, e também por ter uma origem judaica. Você pode me contar um pouco sobre essa sua trajetória e como você entende o momento atual da geopolítica? Claro. Então acho que vale especificar que eu nasci na União Soviética, porque a parte da Ucrânia onde eu nasci não era exatamente ucraniana. Fica no sul da Ucrânia. Eu nunca ouvi ninguém falando ucraniano nas ruas, em lugar nenhum. Meu avô, na verdade, é ucraniano étnico, do centro da Ucrânia. Ele falava um ucraniano lindo. Eu estudei ucraniano na escola, mas todo mundo falava russo. E de onde eu venho, os ucranianos, digamos assim, a gente se considerava soviético, eu acho. E desde o fim da União Soviética, especialmente nos últimos 10 anos, eu tenho pensado cada vez mais sobre isso. Acho que me sinto mais soviética do que propriamente ucraniana. Falando da minha origem étnica, ela é bem variada. Tem raízes judaicas, tem raízes ucranianas, tem raízes alemãs, muito fortes, que vêm lá de trás, passando pela Prússia até Mainz, e pelo que parece teve até um revolucionário francês, que foi parar na Rússia há muito tempo, e que de alguma forma se envolveu em... e também há aparentemente uma parte de origem cigana. Então é uma mistura bem... enfim. Se você conhece o sul da Ucrânia, sabe que aquela região é um verdadeiro caldeirão de culturas. Bom, isso é do ponto de vista étnico. Agora, em relação a... Você me perguntou sobre o lado político. Ah, certo, geopolítica, né? Então tá. Em relação às minhas visões políticas, começou assim. Provavelmente em um campo bem liberal. E por muito tempo eu realmente fiz parte desse campo liberal. O motivo pelo qual a gente deixou a Ucrânia lá no começo foi que depois da queda da União Soviética, tudo começou a desmoronar. Naquela época, o serviço militar era obrigatório e meus pais não queriam que eu fosse convocado. E no meio dos anos 90, não havia muitas perspectivas na Ucrânia. Quer dizer, hoje está ainda pior. Mas mesmo naquela época já era complicado. Então meus pais começaram a procurar para onde ir e a gente acabou indo para Nova Zelândia. Foi lá que eu terminei o ensino médio. Eu fiz faculdade na Universidade de Auckland e estudei economia. E acabei me identificando bastante, digamos assim, com a linha liberal de livre comércio, que era basicamente a teoria econômica predominante que a gente estudava. Depois de terminar a primeira graduação, fui fazer meu doutorado na Alemanha, na Universidade de Mannheim, e acabei ficando lá por uns 10 anos. Primeiro estudando, depois também trabalhando. Eu me formei exatamente na época da crise financeira global, em 2008, quando a crise estourou. A grande crise financeira. Isso mesmo. Desculpa, é que eu estou usando siglas e... Desculpa, só não. Exatamente. Então a crise financeira global de 2008 aconteceu bem no meio disso tudo. E olhando para trás, porque a gente tinha estudado e como a gente tinha aprendido, basicamente aquilo não deveria ter acontecido. Quando você olha para as evidências empíricas e a teoria diz que algo não pode acontecer, mas as evidências mostram que você está vivendo exatamente aquilo, você começa a revisar a teoria para tentar explicar o que está vendo. Aí eu comecei a olhar para outras escolas de pensamento. Eu já conhecia um pouco da escola austríaca, da keynesiana e tal, mas sabe, a clássica era a principal que a gente estudava. Então comecei a buscar várias explicações possíveis para aquilo. E essa tem sido a minha jornada desde então. Mas eu saí da academia
Então não foi uma jornada profissional. Foi mais um interesse pessoal mesmo, quase um hobby. Eu deixei a academia para trabalhar como consultor de estratégia. Sabe, eu fico feliz que você tenha dito isso. Que quando as evidências empíricas contradiziam a teoria, você realmente revisou a teoria e começou a duvidar dela, e não da realidade empírica. Porque alguns economistas fazem o contrário. Eu nunca vou esquecer aquele artigo da revista The Economist, que dizia que a crise da dívida do Japão era tão grave que até quebrava as leis da economia. Olha, tem gente que realmente coloca a teoria acima de tudo, acima de qualquer evidência empírica. Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. Então, quando a gente olha para a forma como, especialmente dentro da economia, como na economia neoclássica, mas também no pensamento neoliberal, esse modo de ver o mundo se manifesta. O que foi, então, que você achou que precisava ser revisto depois da crise de 2008 que meio que abalou as certezas que a gente achava que tinha antes? Os mercados não funcionam. E, ironicamente, isso é, na verdade, um fato bem conhecido na economia. As pessoas só costumam dar uma disfarçada nisso. Se você olhar, quer dizer, o ponto mais básico é essa ideia da primazia do livre mercado. E, ironicamente, a gente aprende logo em economia, as condições em que isso funcionaria e traria algum tipo de resultado, digamos, benéfico. Primeiro, o resultado benéfico que se busca é eficiência. Não é outra coisa. E é a chamada eficiência de Pareto. Então, o que os economistas olham é eficiência, não um resultado concreto, mas um resultado em que algo é considerado Pareto eficiente. Ou seja, quando não dá para melhorar a situação de alguém sem piorar a de outra pessoa. Eficiência Pareto. Pois é, dá para imaginar facilmente uma situação em que literalmente uma única pessoa é dona de tudo e todo o resto, tipo 8 bilhões e meio de pessoas, são escravos. E isso ainda seria eficiente, segundo o critério de Pareto, porque não daria para melhorar a vida de ninguém sem piorar a situação desse único cara. Certo, isso já está na própria definição, né? Exatamente. Então, a primeira coisa é entender que toda a base do que a gente está discutindo parte de uma medição errada. É daí que tudo começa. O segundo ponto é que mesmo para chegar nesse resultado, os mercados livres só funcionariam bem se atendessem a algo entre 9 e uma dúzia de suposições bem restritivas. Informação perfeita, nenhum custo de transação, muitos e muitos agentes dos dois lados. Ou seja, nada de monopólios e por aí vai. Previsão perfeita. Todo mundo na economia sabe exatamente qual vai ser o preço amanhã. Todo mundo. E isso é tratado como algo normal. Ei, uma pausa bem rápida aqui, porque eu fui banido do YouTube recentemente. E embora eu já tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, pense em se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link vai estar na descrição aqui embaixo. E agora, voltando para o vídeo. E não é só isso. Quando a gente fala em informação perfeita, não é só que você sabe de algo, é que a outra pessoa também sabe, e você sabe que ela sabe, e ela sabe que você sabe que ela sabe, e assim por diante. Vai meio que até o infinito, e isso nunca acontece de verdade. Então, se você relaxa até um pouco essas suposições, os mercados falham. E tem gente como Joseph Stiglitz, que ganhou o Prêmio Nobel, mostrando justamente as falhas de mercado. O Akerlof também. Eles mostraram que, em especial, se você relaxa a ideia de informação perfeita, ou mesmo de informação simétrica, ok, talvez não perfeita, mas pelo menos simétrica, o mercado deixa de funcionar como deveria. Assim que existe informação assimétrica, as coisas deixam de funcionar. E as externalidades são outro ponto importante. Para que os mercados funcionem e os preços transmitam tudo o que você precisa saber, não pode haver externalidades. Todos os benefícios e todos os custos de fazer algo, de consumir ou produzir algo, precisam estar incorporados nesses preços.
Se existe uma externalidade, como o fumo passivo, por exemplo, quando você fuma e tem outras pessoas no ambiente, você pagou pelo cigarro e assume o custo de fumar, mas também está envenenando os outros. Essas pessoas não participaram dessa transação de forma alguma. Por isso, o preço de fumar não reflete esse custo. O preço do cigarro não leva em conta essa externalidade. E a gente vai ter a mudança climática e várias outras coisas, como a poluição, como externalidades negativas da produção. Quando essas coisas não são internalizadas, o mercado falha. Então, curiosamente, o que acontece é que no mundo real, os mercados quase nunca funcionam como deveriam, porque nunca existe informação perfeita. Existem atores dominantes. Existe basicamente um tipo de monopolização. E com o tempo, a concentração só piora. Então, hoje a gente tende a ter mais monopólios do que há 100 anos. E, basicamente, perceber que essa parte do estudo da economia é muito mais importante do que o absolutismo do livre mercado me levou a começar a pensar em outras explicações alternativas. E com o tempo, eu acabei conhecendo os escritos de Marx e de Lenin. Eles meio que fizeram sentido para mim. Pareciam se encaixar muito melhor nos dados empíricos para explicar como a economia realmente funciona. Melhor do que qualquer outra coisa. A partir daí, comecei a me interessar mais pelo que Marx escrevia. E, na verdade, uma das coisas fundamentais que eles perceberam, e, ironicamente, Marx estava respondendo aos economistas da época dele, a economia clássica, é que Smith e Ricardo também escreviam sobre classes. E eles também estavam escrevendo. Então, na verdade, muita coisa que Marx escrevia, ele pegava emprestado de Smith e de Ricardo. Então não é como se fosse uma ideia completamente maluca que surgiu do nada. Na verdade, era uma continuação bem direta do pensamento econômico da época. E uma outra coisa que, para mim, mostra onde a economia neoclássica falha, enquanto, digamos, os escritos marxistas refletem melhor a realidade, é que a economia neoclássica parte da ideia de que economia e política são duas coisas separadas, e que a economia existe fora da política. Então, embora na economia neoclássica a gente reconheça que, por exemplo, monopólios são ruins, porque basicamente eles abusam do poder econômico e prejudicam os consumidores, isso é o básico de qualquer curso de economia. O que eles acabam dizendo depois é que, bom, tudo bem. A gente não precisa resolver esse problema dentro da economia, porque existe um órgão regulador, e esse órgão está do lado político. E como a política, bem, basicamente a gente vive numa democracia, o regulador vai... Primeiro, o governo vai aprovar leis para limitar a concorrência ou abuso de poder de mercado por parte dos monopólios. E, em segundo lugar, o regulador vai aplicar essas leis de forma perfeita, sem espaço para corrupção ou qualquer coisa do tipo. É por isso que quando você circula esse mundo nesse neoclássico, dizem, olha, os mercados funcionam perfeitamente bem. E se não funcionarem, a gente resolve isso com a democracia. And if they don't, we can fix that with democracy. And this is bullshit, because... E isso é uma besteira, porque é claro que existe lobby, né? Nos Estados Unidos isso é até institucionalizado. Então hoje a gente tem uma influência em que os monopólios acabam influenciando a política. E as leis que são aprovadas não têm nada a ver com realmente proteger a população. É totalmente guiado por interesses de classe. É feito para beneficiar pouquíssimas pessoas. E a gente tem até estudos acadêmicos, publicados em revistas de prestígio, que mostram isso. Tem um estudo de 2014, que eu posso citar quando olhar minhas anotações, que diz exatamente isso. E é isso. Pode continuar. Não, eu não tenho. Sabe, o interessante é que na academia, na verdade, muitos desses mecanismos já são bem estudados. Não é como se toda a academia ocidental fosse cega, de jeito nenhum. Esses estudos existem, e essas conexões estão sendo analisadas.
Mas o que eu acho realmente fascinante é que mesmo com todas essas evidências, tanto na economia quanto nas relações internacionais, a gente tem muitos estudos muito bons, muito úteis, como os da Sidita Kush e outros, que analisam todas as guerras e intervenções militares dos Estados Unidos. Tudo isso eu apoio. Military interventions of the United States, all of this is there. But the fascinating thing is, it then doesn't. Mas o mais curioso é que isso não se traduz em mudanças no currículo, na forma como a gente ensina essas coisas, né? A gente continua ensinando, tipo, economia 101, macro e microeconomia dentro da teoria econômica neoclássica. Continuamos assim, perseguindo os alunos por 4 anos, com essas escolas de pensamento que, em níveis mais avançados, muita gente já começa a questionar em vários lugares. E o mesmo vale para relações internacionais. Como é que você explica isso para si mesmo? Que no fim das contas, mesmo com toda a pesquisa disponível, a gente ainda acaba com uma visão bem dogmática do mundo, na forma como ensinamos o que consideramos fundamental para os alunos seguirem em frente. Incentivos e tal. Como economista, eu sempre olho para os incentivos. Quem tem incentivo para fazer o quê? E eu já volto ao seu ponto. Deixa eu só ler um trecho aqui. Teve um estudo feito por Martin Gilens e Benjamin Page, com o título Testando Teorias da Política Americana, Elites, Grupos de Interesse e Cidadãos Médios. E o que eles disseram foi o seguinte, vou ler um pedacinho do resumo. A análise multivariada mostra que as elites econômicas e os grupos organizados, que representam interesses empresariais, têm um impacto substancial e independente sobre as políticas do governo dos Estados Unidos, enquanto os cidadãos comuns e os grupos de interesse baseados nas massas têm pouca ou nenhuma influência independente. Certo? É isso aí. Bem-vindo à democracia. Exatamente. Então, não. Ok. Em termos de incentivos, existem 2 níveis de incentivo aí. Primeiro, na pesquisa. Na verdade, existe um incentivo para ir contra o dogma, porque é assim que você consegue publicar. Você pode mostrar algo que confirma um resultado de 10 anos atrás, tipo, olha, ainda vale com os dados atuais, ou pode pegar uma grande teoria de algum tempo atrás e dizer, não, na verdade eu sou mais esperto, porque aqui eu trago um contra-exemplo e mostro que é exatamente o oposto. E aí você é convidado para conferências, publica em revistas de ponta e constrói sua carreira, entende? Certo. É por isso que dentro do meio acadêmico pode existir uma boa dose de heterodoxia. Mas quando a gente fala em elaborar currículos e financiar isso, quem é que financia? Qual é o incentivo? Pois bem, a maior parte do financiamento das universidades, na verdade, deixa eu reformular, todo o financiamento das universidades vem de 3 fontes. O governo central, basicamente o Estado, que, como a gente acabou de ver, está capturado pelas elites empresariais, certo? Ou então de cátedras, projetos de pesquisa, ou até projetos de ensino, que são financiados por pessoas ricas ou por empresas. E, de novo, a Raytheon não vai financiar um curso marxista, certo? Isso simplesmente não vai acontecer. Au. Acho que o terceiro nível de financiamento é quando a universidade tem algum tipo de parceria pública, faz ou contribui com alguma coisa e depois vende a propriedade intelectual, ou algo assim. Tá, mas basicamente, quem é que vai financiar a economia heterodoxa? Digamos assim, a economia heterodoxa. Nisming. Então eles empetem. Existem vários lugares nos Estados Unidos que realmente ensinam isso. E aí você volta para a questão de que acho que a Universidade do Arizona, por exemplo, ensina algo nesse sentido, mas basicamente são lugares pouco conhecidos que fazem um trabalho incrível. Só que eles não são os principais formadores dos graduados que depois vão trabalhar com formulação de políticas públicas. Então acaba surgindo esse tipo de relação meio fechada entre as universidades de ponta, que definem um certo currículo, especialmente para os alunos de graduação e às vezes também para os de pós, e que depois vão trabalhar em instituições financiadas por bancos centrais
outros bancos, empresas e o próprio governo central. Ou seja, essas pessoas não têm interesse em ninguém que está dentro do sistema, seja qual for o sistema, vai querer colocar esse sistema em risco. Pwythera, at ninkywai spaces em stat smid. Nobody's going to be cutting the branch on which they're sitting. Which then creates this situation where we Isso acaba criando uma situação em que nós, no chamado Ocidente político, como Richard Sacco a chama, temos muitos estudantes brilhantes, graduados e doutores. E também temos pessoas bem formadas que passaram pelo ensino fundamental e médio. Mas todos nós passamos mais ou menos pelo mesmo tipo de formação, né? Com limites bem definidos sobre o que pode ser conhecido ou sobre de que forma algo pode ser compreendido. O enquadramento que nos é dado é bem forte, né? E isso leva a quê, então? Uma coisa que me fascina é que tanta gente no Ocidente político tem uma visão muito rígida sobre o que está acontecendo na Ucrânia. E é uma visão muito alinhada com os governos, obediente a Berlim, obediente a Paris, obediente a Washington, na forma como interpretam o que está acontecendo. Desculpa, você pode comentar sobre isso? Can you speak to that? Você pode repetir a pergunta, por favor? Desculpa, acabei me distraindo com o barulho. Acontece. So the question was like Tudo bem. frames that we are getting. Então, a pergunta era mais ou menos assim. Esses referenciais que a gente recebe, né, por meio da educação e tudo mais, a forma como a gente entende o mundo no Ocidente político, como é que tanta gente acaba aplicando esses mesmos referenciais tão rígidos também à guerra na Ucrânia, ou agora à guerra com o Irã, quando dá para ver claramente que há problemas na narrativa? Existem erros óbvios, muito claros, mas mesmo assim uma grande parte da população, 60%, 70%, simplesmente ignora esses problemas evidentes e continua aplicando os referenciais que vêm de Berlim, Paris e Washington. And just apply the frame that are given by Berlin, Paris and Washington. I think it goes back to Acho que isso volta à nossa própria natureza humana e a todos os vieses invisíveis que a gente tem e as várias formas de desvio da chamada racionalidade. Existem as bolhas de eco, né? As pessoas acabam presas nelas. E tem também o pensamento de grupo, quer dizer, como foi, se eu lembro bem, a invasão da Baía dos Porcos foi basicamente um dos maiores exemplos de pensamento de grupo. Você tinha pessoas muito inteligentes na mesma sala e mesmo assim tomaram uma decisão péssima. Por quê? Porque ninguém ali, absolutamente ninguém, teve força suficiente para apresentar uma visão alternativa ou uma opinião contrária ao consenso do grupo. Chega até o ponto em que você começa a se censurar. Então existem várias formas diferentes disso acontecer. Mas para a grande maioria das pessoas, elas não. Deixa eu reformular. Eu, pessoalmente, passei de ser um nacionalista ucraniano mais moderado. Basicamente, o russo é minha primeira língua, o ucraniano não é. Mas eu dizia que sim, todo mundo na Ucrânia devia falar ucraniano. Porque mesmo que a grande maioria, de longe, a grande maioria... e tem outro ponto. Isso é só um parêntese. A Gallup fez uma pesquisa em 2009, ou algo assim, não faz tanto tempo. 2009 or something, not so long ago. Because there are many polls in Ukraine. E como existem muitas pesquisas na Ucrânia sobre qual é o seu idioma principal, certo? Mas o que o Instituto Gallup fez foi o seguinte. Eles ofereceram, talvez nem tenham feito essa pergunta diretamente, ou talvez tenham feito, mas mais importante que isso, eles ofereceram 2 tipos de questionário, um em ucraniano e outro em russo, e deixaram as pessoas escolherem livremente qual delas queriam responder, certo? E é uma pesquisa representativa de toda a Ucrânia. Algo em torno de 80% das pessoas escolheram o questionário em russo. Somewhere like 83% of the people chose the Russian questionnaire. Usar o questionário russo, mesmo que depois a pessoa dissesse algo como sim, o ucraniano é minha língua principal ou algo assim. Tá certo. Yeah. Okay. Which is consistent with my experiences of Ukraine. Isso é bem consistente com o que eu vivi na Ucrânia. Hoje as coisas estão diferentes,
mas eu ainda mantenho contato com algumas pessoas, tenho parentes lá. Só que, como eu disse, na minha experiência, quando eu crescia, praticamente nunca ouvia ninguém falando ucraniano. E sim, eu sou de uma região onde o russo é predominante, mas mesmo viajando pelo país, quase nunca ouvia o idioma sendo falado. Outra coisa, meu melhor amigo, lá em 2009, que era meu amigo desde a infância, hoje estamos em lados opostos desse conflito e não nos falamos mais. Mas a esposa dele trabalha para a USAID, o que sinceramente explica bem por que ele tem as posições que tem. Mas ele disse que em 2009 estava trabalhando para uma das organizações sociológicas, tipo institutos de pesquisa em Kiev, que tinham sido contratados. Então é isso que eu lembro, tá? Eles foram contratados naquela época por uma ONG para fazer um estudo sobre as atitudes na Ucrânia em relação a certos temas ligados à Rússia. E uma das coisas que eles descobriram foi que algo em torno de 63%, eu acho que era em toda a Ucrânia, mas pode ter sido especificamente no leste, não tenho certeza. Enfim, uma porcentagem grande, basicamente mais da metade dos ucranianos, se tivessem a opção de se unir à Rússia no dia seguinte, votariam sim. E eles apresentaram esse estudo para a ONG que tinha encomendado a pesquisa. E a ONG disse, a gente não pode publicar isso. That study and the NGO said, yeah, we can publish that. Like there's no like that's so that was the end of that study. It was unpublished, but because it was a Então esse foi o fim daquele estudo. Ele nunca chegou a ser publicado, mas como era de um instituto de pesquisa de ponta, especializado nesse tipo de questão, eu não tenho dúvida de que era realmente o caso. E como eu disse, ele está na verdade do outro lado nesse conflito. Enfim, olhando para esse conflito, a partir desse ponto de vista, estando onde eu estava, primeiro, eu não esperava uma guerra em 2022. E quando aconteceu, me abalou muito. E eu comecei, já que eu não podia fazer nada a respeito, a única coisa que eu podia fazer era pesquisar. Então comecei a pesquisar várias coisas. E eu evitei de propósito a mídia russa, porque eu não queria ser influenciado pela narrativa, pela propaganda, seja lá o que for. Então eu comecei a olhar para a mídia ocidental e pesquisei bastante. Eu provavelmente passava, sei lá, umas 40 horas por semana fora do meu trabalho, dormindo bem pouco, mas fazendo isso por muito, muito tempo. E isso foi também nos anos depois da Covid e tudo mais. Então, sabe, o trabalho em si nem estava tão intenso assim. Então eu tentei lançar meu podcast, que por vários motivos antes disso já vinha me tomando bastante tempo. E aí eu basicamente mudei o foco, porque isso exigia muito capital emocional. Passei meses trabalhando praticamente em tempo integral, investigando isso, analisando as mudanças na mídia ocidental. Então, basicamente, eu peguei, Nova York, eu tinha uma assinatura do New York Times na época, e olhei como eles estavam apresentando a narrativa lá em 2014, comparando com o que fizeram até 2022, e como isso mudou, né? Então, esse era o tipo de análise que eu fazia. Eu pensava, ok, não dá pra dizer que isso é propaganda ou algo assim, porque eu tô mostrando a chamada mídia respeitável, sabe? A mesma publicação. E como ela mudou a forma de falar sobre as coisas. E principalmente, depois de fevereiro de 2022, a mudança foi tão drástica que não tem como. Ou eles estavam escrevendo besteira antes, ou estão escrevendo besteira agora. Mas as duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Porque eles publicaram um artigo, acho que no começo de fevereiro, dizendo algo como, os nacionalistas ucranianos podem ser um problema não só para os russos. Nesse texto, eles diziam que os nacionalistas ucranianos basicamente estavam ameaçando os próprios políticos da Ucrânia, empurrando o país para a guerra ou impedindo qualquer tentativa de evitar o conflito. E aí, em março, eles postam um tweet dizendo que os neonazistas ucranianos são uma invenção da imaginação da Rússia. Certo? Então as duas coisas não podem ser verdade. Ou existem nacionalistas ucranianos que representam uma ameaça à paz, ou isso é pura invenção da Rússia. As duas coisas ao mesmo tempo não dá para ser verdade.
Russia's imagination. Both of those things cannot be true. So when you look at that, then I came to a particular conclusion of. Então, quando eu olho para isso, eu cheguei a uma conclusão específica, um tipo de visão que eu consideraria mais objetiva sobre o conflito. E essa conclusão foi que, na verdade, a posição da Rússia está mais próxima da verdade. Quer dizer, eles mentem menos. Basicamente é assim que eu colocaria. Os dois lados mentem, mas o lado ocidental é completamente iludido em várias coisas. Eu passei de 6 a 9 meses pesquisando esse assunto praticamente em tempo integral. Quem tem esse tempo? Ninguém. E eu fiz isso porque eu estou emocionalmente envolvido com o tema. Se você não faz isso, ou, por exemplo, tem o Ivan Kachanovsky, que estudou isso, de novo, esse é o trabalho dele. Ele é pesquisador, ele vive disso. E tem várias outras pessoas, muitos acadêmicos também. They are Pitharatis, sim. Yes, exactly. Exatamente. As pessoas comuns não têm tempo, então acabam precisando se apoiar em atalhos. E esses atalhos, especialmente nos Estados Unidos, infelizmente são muito partidários. Tem gente que, bom, eu até escrevi sobre isso. Meu último texto na newsletter se chama Os Times da Casa e Auréolas. Basicamente, eu analisei algumas pesquisas acadêmicas sobre como os eleitores dependem cada vez mais de sinais partidários, vindos do partido de que gostam. Então, por exemplo, os democratas prestam atenção no que o Biden diz, certo? Ou no Obama. Talvez nem tanto no Biden hoje em dia, mas com certeza no Obama. Já os republicanos, vai saber, ultimamente é o que o Trump diz, né? E aí, se você se identifica com um partido ou com outro, e eles te dizem alguma coisa, no caso da Ucrânia, nada disso realmente afeta os americanos. In Ukraine case, none of that affects Americans, really. Yeah. So directly. Sim, exatamente. Então, o que quer que alguém dissesse, eles iam lá e ouviam. E também eu entrevistei um professor americano que é especialista nesse assunto, o Oliver Boyd Barrett, aliás. Eu entrevistei ele há alguns anos. Ele é professor emérito da Bowling Green State University e mantém um boletim sobre esses temas chamado Empire Communications and NATO Wars. Ele é especialista em propaganda de guerra. É professor de mídia e começou a se dedicar a isso, acho que desde a Primeira ou Segunda Guerra do Iraque. Então ele tem uns 20 ou 30 anos de experiência, agora é emérito. Mas ao longo dessas 2 ou 3 décadas, se especializou em propaganda de guerra, em particular. E ele me ensinou muito sobre como a mídia participa da propaganda. O título desse episódio do podcast é A Propaganda em Sua Forma Mais Inocente. E a propaganda, no seu nível mais inocente, é basicamente sobre quem você decide dar espaço na mídia. Por exemplo, no conflito na Ucrânia, o Zelensky está sempre em destaque. Ele dá entrevistas, aparece o tempo todo. Então muita gente no Ocidente acaba acreditando, e é um engano, que o Zelensky representa a Ucrânia. Que o que ele diz é o que a maioria dos ucranianos pensa. Ninguém vai lá entrevistar alguém de Donbass, que é tão ucraniano quanto, talvez até mais ucraniano que o Zelensky, mas que está do outro lado do conflito do Maidan. E se a gente volta para 2014, para o golpe do Maidan, e foi um golpe, qualquer pessoa que tenha sido contra aquele golpe simplesmente não vai ter espaço na mídia. E por causa disso, é como se essas pessoas nem existissem. A gente está vendo a mesma coisa com o Irã agora. Qualquer pessoa da diáspora iraniana que aparece sendo entrevistada na TV da Nova Zelândia parece completamente fora de si. E quando falam dos parentes que tem no Irã, são sempre aqueles parentes que participaram dos protestos, das confusões, sabe? E aí vem aquele discurso de que o povo está só esperando para ser libertado e tudo mais. Essas pessoas existem? Sim. Mas são a maioria? Não. No Irã, são uma minoria bem pequena. Só que são essas que ganham espaço na TV da Nova Zelândia. E aí você fica com a impressão de que, meu Deus, é um regime brutal, que ninguém apoia, e que as pessoas só não saem às ruas porque têm medo, e por aí vai. O que não é verdade. A mesma coisa acontece com a Ucrânia.
Nesse sentido, olha, uma coisa em que a gente realmente precisa dar o devido crédito ao Ocidente político é que ele conseguiu criar uma máquina de propaganda muito, muito orgânica, né? Não é só que a propaganda em si parece inocente, como você acabou de dizer, e convincente. É também que as pessoas que fazem isso estão convencidas de que não estão fazendo propaganda, entende? É muito sincero. É uma propaganda honesta dos dois lados. E justamente por isso, ela é extremamente eficaz. Porque se a gente compara com o que sabemos sobre a propaganda na União Soviética, dá para entender que muita gente ali sabia que o que saía no Pravda era mais o que eles deviam acreditar do que o que realmente era verdade. E sabe, as pessoas entendiam qual era o jogo. E dava para usar isso, né? Pesquisadores realmente usavam estudos sobre as Pravdas para deduzir qual era o objetivo político do pessoal no Kremlin naquele momento, além do que eles próprios diziam. Então dava para usar isso como uma ferramenta porque você entendia quem entendia o quê. Mas no Ocidente político a gente não tem isso, certo? A gente tem mentirosos honestos e ovelhas honestas que acabam criando uma bolha honesta, mas que no fim das contas continua sendo altamente propagandística, né? Certo. Embora nós, nos anos 80, eu acho, fôssemos vistos como dissidentes, e bom, minha família era liberal, eu era uma das 2 únicas pessoas da minha turma que não usava gravata vermelha como parte do uniforme da escola. Então eu não fazia parte do grupo da juventude comunista. Dito tudo isso, olhando agora para o que a gente ouvia naquela época e analisando de forma objetiva, depois de ter vivido a maior parte da minha vida no Ocidente, eu penso, parece que aquilo era mais correto do que o que é apresentado no Ocidente. Tenho que dizer que acho que o que nos diziam na época estava, na verdade, mais próximo da verdade do que a alternativa. Eu acharia isso fascinante se a gente fizesse alguns estudos que realmente tentassem avaliar as afirmações sobre a realidade, por exemplo, da União Soviética dos anos 60, e comparasse com o que a gente sabe hoje. Tentar ver o que de fato funcionou, empiricamente, e o que não funcionou. Mas isso já seria ir além, né? Mesmo assim, seria fascinante. Mas voltando ao que você disse sobre sucesso, me vem à cabeça uma, acho que, anedota de... A vida do Chomsky. E o Chomsky é uma figura problemática, para dizer o mínimo. Mas é fascinante, sem dúvida. Realmente fascinante. Isso não quer dizer que ele não tenha feito coisas positivas. Na verdade, eu acho que no meu próprio desenvolvimento, e eu já superei essa fase, ele foi a voz certa, no momento certo, para me empurrar numa direção diferente, que acabou moldando o que eu sou hoje. Então, acho que dá para reconhecer tanto a relação problemática dele com Epstein e várias outras coisas, quanto dar o crédito que ele merece em certos pontos. Enfim, ele estava sendo entrevistado por alguém, tipo um editor do New York Times, ou talvez da BBC, da CNN, algo assim, e ele estava falando sobre como, sabe, eles estão envolvidos em propaganda. E o editor disse, mas sabe, você realmente acredita que eu estou mentindo quando defendo uma certa agenda? E o Chomsky respondeu, não é assim que funciona. Eu tenho certeza de que você acredita de verdade no que está dizendo. É algo genuíno, mas você não estaria sentado aí, não teria sido promovido para esse cargo se pensasse de outro jeito. Então, o simples fato de você ter sido promovido para essa posição já me diz muita coisa. E para mim, de novo, é sobre os incentivos, sobre os sistemas, não é sobre as pessoas. Na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte: a forma como a gente se conectou foi quando eu comecei a ouvir várias pessoas, tipo alguns convidados que eu até respeito, em certos pontos de vista, mas aí alguém fala algo. Por exemplo, o Stas, no podcast O Krapivnik, em um episódio de uns 2 podcasts atrás, disse que os Estados Unidos, tipo o gabinete do Trump, não é racional, certo? E você teve outras pessoas no podcast também. E de novo, nem é sobre você.
É sobre, digamos, o juiz Napolitano e todo o grupo dele. E muitos deles, eu também ouço o que eles dizem e respeito o que estão falando, mas vários deles dizem coisas do tipo: a gente se afastou do que era antes, agora é outra coisa. E é outra coisa por causa do Caribe, sei lá. Nunca tem realmente um reconhecimento. Ou é por causa de certas pessoas, sabe? Ou por causa de algum lobby. There's never really an acknowledgement because of some individuals, right? Or because of some lobbying. There is never an acknowledgement that the system is what Nunca há um reconhecimento de que o sistema é o que é, e que ele foi, de fato, criado para fazer exatamente isso. O que parece uma aberração, na verdade não é. Eu vejo muito mais claramente o fio condutor da política externa dos Estados Unidos ao longo do tempo. Desde a queda da União Soviética, com certeza mudou, mas mesmo antes disso já era assim. E agora é diferente do que era antes, justamente porque existia um contrapeso. Eu acho que a Guerra Fria era, de certa forma, mais responsável, porque cada lado temia e respeitava o outro. E embora tenham existido vários conflitos, no Vietnã, na Coreia do Norte e por aí vai, ainda havia uma espécie de entendimento sobre as regras do jogo, e existia um equilíbrio. Depois de 1991, eu acho que isso acabou. Mas não é que algo tenha mudado de verdade. There wasn't. But it's not that something changed. It's just that there was, I mean, the only thing that changed was the lack of a counterbalance. É que o que mudou mesmo foi a falta de um contrapeso. Não é que as pessoas tenham mudado. Os objetivos das pessoas não mudaram. Os objetivos do sistema, os incentivos do sistema, também não mudaram. Tudo continuou igual. Dinamicamente, isso acabou culminando no Trump. Mas o Trump não é quem toma as decisões. Ele é um sintoma de tudo isso. É. E eu diria até que sempre haveria um Trump. Sempre haveria uma confrontação, chame de Terceira Guerra Mundial, o que quiser. Então, sempre haveria uma escalada. A questão do Irã não é que alguém acordou um dia e decidiu bombardear o Irã. Nada disso seria possível sem décadas de preparação. É uma estratégia de várias décadas. A própria estatística é um esforço gigantesco. The statistic itself is a humongous undertaking. Isso é algo que o Brian Berletic vive destacando, né? Talvez não seja exatamente a seta da história, mas sim o sistema de base que aponta para isso, que trabalha nessa direção, certo? Então, a minha principal pergunta é: qual seria a camada mais fundamental, aquela que explica todas as outras? Eu penso nisso um pouco como num sistema operacional de computador, sabe? Para a gente usar, sei lá, um novo aplicativo de inteligência artificial que acabou de ser instalado, existem várias camadas por baixo disso, até chegar no núcleo, e assim por diante, para tudo funcionar. E no momento, quando a gente fala do sistema operacional do Ocidente, uma das camadas fundamentais que, na minha opinião, impulsiona muito disso tudo é o colonialismo. Mas aí vem os estudiosos marxistas, que dizem que o próprio colonialismo pode ser explicado como uma função do capitalismo. Então, se você usa a ideia de luta de classes e tudo mais, dá para entender que o colonialismo faz parte do funcionamento natural desse sistema, que ele precisa disso para existir. E, no topo disso tudo, aquele tipo de figura que parece um erro, ou algo que parece um erro, como Donald Trump, na verdade, é uma característica do próprio sistema. É o que faz ele continuar funcionando, entende? Bom, eu cheguei à conclusão de que a luta de classes, na verdade, explica muita coisa. E, para ser sincero, explica muito mais e de forma bem melhor do que outras teorias. Mas a gente já falou do lado econômico disso, certo? E também daquela base do pensamento econômico predominante no Ocidente, que é a economia neoclássica. Eu acho que mostrei, e para mim é bem convincente, que isso simplesmente não funciona. Todas essas teorias são meio fantasiosas. Explicam uma realidade que não tem nada a ver com a nossa. Não. Isso explica a realidade que precisa ser acreditada para que o sistema funcione. É isso que faz. Então cumpre essa função, mas não é realmente o sistema em si. Não. Isso me lembrou de uma coisa.
Eu vi no X alguém defendendo, e acho que saiu publicado no Washington Post outro dia, uma ideia de que todo mundo deveria estudar economia, porque temos um problema. Os jovens não acreditam que o capitalismo funciona. Tipo, Mas isso é de novo bem sincero. É não, exatamente. Mas por que eles acham que é assim? Isso tem alguma relação com a realidade que eles vivem? Talvez todo dia eles vejam as coisas piorando, sintam que estão vivendo pior do que os pais, e sabe, não consigam acesso a empregos e tudo mais. Aí vem alguém e diz, não. Na vida real, tá tudo bem. Eles só precisam ser ensinados de outro jeito, para entender que o que estão vivendo é, na verdade, o melhor dos mundos possíveis. E com mais intensidade. A gente precisa ensinar isso de forma mais firme para que as pessoas entendam no que realmente acreditam. É como o Tucker Carlson falou outro dia, ele desmontou bem esse tipo de coisa. Sabe, ele perguntou o que é um dogma hoje em dia, e foi fundo nessa questão. Ele disse algo como, é isso aí, estamos nos anos 2020 e temos a nossa versão moderna de doutrinação. Uma delas é a economia. Outra é o que é e o que não é antissemitismo. Quer dizer, o país que não pode ser atacado, que não pode ser criticado, a religião que não pode ser criticada. Esses são os dogmas do momento. E funcionam, do ponto de vista social, exatamente como os dogmas do passado. A gente só os apresenta com a linguagem dos anos 2020. Então tem algumas coisas que eu queria trazer também. Especificamente, vamos mudar um pouco de assunto. Deixa eu só olhar minhas anotações. Uma delas é o seguinte. Vamos passar por esses pontos rapidamente e acho que vai ficar mais claro o que eu acho que a gente precisa contestar. Eu penso que, toda vez que alguém diz algo como essas pessoas não são racionais, ou algo do tipo, a gente devia voltar ao liberalismo, talvez no sentido clássico, ou ainda esse comportamento é ridículo, porque vai contra os interesses americanos, certo? Ou isso não beneficia os americanos, ou não beneficia, sei lá, XYZ. Acho que a gente deve, ou deveria, questionar todas essas afirmações, entende? Inclusive, é claro, a escola racionalista do Mearsheimer na geopolítica. Enfim, vamos passar por esses pontos rapidamente. E eu posso continuar por mais tempo, se quiser. Fica a seu critério. Eu preciso encerrar às 5:05, mas vamos lá. Beleza, então temos 10 minutos. Então, racionalidade. Certo. Então é o seguinte. O Stes diz, Pascal, se estivéssemos lidando com jogadores totalmente racionais... Claro, se estivéssemos lidando com jogadores racionais, essa guerra nem teria começado. Certo. Então, a definição de racionalidade é... Bom, existem várias. Depende se você quer a definição econômica ou outra. Mas se a gente olhar pela economia, é algo como o processo de tomada de decisão, em que as pessoas tentam maximizar sua utilidade ou benefício subjetivo, com base nas preferências e nas informações disponíveis. Certo? Então, se você acredita que essas pessoas são irracionais, isso quer dizer que elas não estão maximizando sua utilidade ou benefício subjetivo de acordo com suas preferências e as informações que têm. Agora, será mesmo que a gente acha que essas pessoas, que estão lá tomando essas decisões, não estão maximizando o próprio benefício? Olha, essa é uma proposta absurda. Eu acho que eles estão maximizando muito bem o próprio benefício. Só que não é o tipo de benefício que você acha que eles deveriam buscar, como, por exemplo, cuidar do país e coisas assim. Mas em nenhum lugar dessa definição está escrito que eles têm que cuidar do país. Porque, afinal, quem é o tomador de decisão? Qual é a análise de custo-benefício deles? Você realmente acredita que esses atores não cuidam dos próprios interesses? Claro que cuidam. Eu acho que eles são extremamente racionais. Muito racionais mesmo. E o maior problema de tudo isso é que, sim, nesse contexto, frases como essa guerra não é do interesse dos Estados Unidos são equivocadas, porque confundem completamente o ponto. Os Estados Unidos não são o tomador de decisão.
O contribuinte americano comum, e eu já citei as pesquisas, basicamente sofre, e não só com isso, mas com a maioria das políticas dos Estados Unidos. Mas isso não impede que essas políticas sejam aprovadas. Por que elas são aprovadas? Porque ninguém liga para o contribuinte americano comum. É, exatamente isso. Because people who are making these policies are doing it, and we can look at, if you look up Nancy Pelosi index, where she is like got tremendously outperforming the market all the time that she was in the Senate, and she was outperforming the likes of Warren Buffett and so on with her investments, because clearly looking after her own portfolio. Porque claramente, cuidar do próprio portfólio era mais importante para ela do que aprovar leis que realmente beneficiassem o contribuinte americano comum. E quando o assunto é guerra, nenhum alto funcionário dos Estados Unidos jamais foi processado por crimes de guerra. E não vai ser. Nenhum presidente sofreu consequências por nenhuma das guerras que começou. Portanto, faz todo sentido entrarem em guerra. Exatamente. E muitos foram celebrados. O Barack Obama foi celebrado, mas basicamente começou do mesmo jeito. Ele bombardeou o mesmo número de países que o Donald Trump no segundo mandato. E ainda assim é celebrado. Então, dá para ter um sistema em que a grande maioria, esquece os contribuintes, né? A grande maioria das empresas pode sofrer, porque, de novo, a maioria das empresas nos Estados Unidos são pequenas e médias. Ninguém liga para elas. Quando você tem a BlackRock, que é dona de praticamente todos os monopólios do país, você só precisa ouvir um grupo muito pequeno de pessoas, entidades ou indivíduos muito poderosos e muito ricos. E aí, quase que o resto deixa de importar. Porque nos Estados Unidos, eles aprovaram, eu não lembro o nome, mas basicamente aprovaram uma lei que equipara empresas a pessoas físicas, permitindo que façam lobby e financiem campanhas. Então, não importa se estamos falando de grandes corporações ou de bilionários. Certo. Se interesses poderosos americanos se beneficiam da política externa dos Estados Unidos, e nenhum funcionário do governo sofre as consequências dessas decisões, mas ainda assim colhe os benefícios, como é que a gente pode dizer que essas pessoas não estão agindo de forma racional? How can we say that these people are anything other than rational? Yeah. No, you're absolutely right. I mean, Não. Você está absolutamente certo. Quer dizer, o seu ponto faz todo sentido. E quando a gente fala do Mearsheimer, toda vez que ele diz que algo é irracional, que não faz sentido, na verdade, o que ele está dizendo é, isso não faz sentido dentro da minha forma de entender como essas pessoas deveriam agir. Então é mais uma crise do racionalismo, ou da teoria realista ofensiva, ou da teoria sobre como a gente acha que as coisas funcionam, no Waxen Gris Singersullen. rather than a crisis of rationalism. Então é aqui que a gente chega na questão de o que é um Estado, né? Pois é. Eu acho que esse é um ponto muito, muito importante e que, de novo, os liberais costumam entender errado. Porque eles tratam o Estado como se fosse um ator, e ele não é. O Estado não toma decisões. Quem toma decisões são as pessoas. E cada uma tem sua própria agenda. Ou então, eles tratam... Bom, a visão liberal clássica é que o Estado seria uma espécie de árbitro neutro, certo? Que existe um contrato social e as pessoas... Enfim, essas são as ideias de John Locke sobre o contrato social, que as pessoas permitem ser governadas, e por aí vai. E até eu acho que o Locke tinha mesmo uma ideia ali que basicamente apoiava revoluções. Tipo, se as elites não estão servindo o povo deve se revoltar, algo assim. Mas o Hume, se não me engano, era contra isso. Então, se você olha por esse lado, faz sentido acreditar em tudo isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto com todo liberal que já disse algo como tem alguma coisa errada agora. No geral seria, e é aí que está o problema dos liberais russos. É o problema da minha geração e da geração um pouco mais velha, que acreditou em toda aquela conversa fiada e acabou deixando o Yeltsin, na prática, vender ou até doar os recursos de um país enorme para os interesses financeiros estrangeiros.
foreign financial interests. And I mean, frankly speaking, even Putin is a liberal. Quer dizer, falando francamente, até o Putin é um liberal. Ele só foi pressionado pela versão russa dos conservadores a fazer certas coisas, mas as inclinações dele são mais ou menos as mesmas. E eu sei que muitos russos vão me criticar por dizer isso, mas as inclinações dele são, de certa forma, uma continuação do que vinha do Yeltsin. Digo, o fato de ter havido uma transição pacífica e ele nunca ter processado o Yeltsin já diz muita coisa. Mas sabe, de novo, o Putin é assim. Ele atua dentro de um sistema com várias forças diferentes. Não é só uma POA tomando todas as decisões. Enfim, esse negócio do liberalismo é bem problemático, né? Agora, se a gente pensa na visão marxista, a ideia é que o Estado, na essência, é uma ferramenta de repressão de uma classe contra outra. E, sinceramente, eu acho que todas as evidências apontam para isso. Então, o papel do Estado na sociedade, certo? Na visão liberal, ele é uma proteção limitada dos direitos e da propriedade. O Estado para o liberal é essa proteção limitada dos direitos e da propriedade. Já na visão marxista, ele é um instrumento de repressão de uma classe sobre a outra. Então, qual dessas visões, se a gente olhar o que está acontecendo com o ICE, ou na verdade, com praticamente tudo, qual delas parece mais de acordo com a realidade? Which of those views is more consistent with the reality? Se você olhar para a Ucrânia e ver como o Estado virou só uma ferramenta para encher os bolsos de algumas pessoas, enquanto empurra a classe mais baixa, todas aquelas pessoas incômodas, que na verdade gostariam de ter paz, direto para o moedor de carne, onde elas simplesmente desaparecem e deixam de existir. E agora o Estado alemão, e outros também, vão ajudar nesse processo. É lindo, né? Uma máquina perfeita, que de um lado gera lucro e do outro produz carne. E assim tudo fica quieto, silencioso e tudo continua ótimo para essas classes. Isso realmente explica muita coisa. Então, se você pensar por esse ponto de vista, muita coisa começa a fazer sentido. Até mesmo o fato de que, em certo momento, os países europeus, no nível da União Europeia, basicamente os interesses empresariais europeus, decidiram que os estados individuais já não eram tão relevantes ou não despertavam mais tanto interesse para eles, e que seria melhor agir por meio dessa estrutura, digamos, supranacional. E tudo bem que os interesses empresariais façam isso, assim como, no passado, também foi conveniente ou até muito útil para os interesses empresariais ter um Estado durante a ascensão do capitalismo e depois da Revolução Industrial, com o surgimento do imperialismo. Os interesses empresariais britânicos precisavam do Império Britânico para agir, para poder acessar mercados e recursos. Aliás, o imperialismo é uma coisa que eu costumava entender errado. Não se trata só de extrair recursos de algum lugar. Também tem a ver, e talvez isso seja ainda mais importante, com acesso aos mercados. Quando um país se torna monopolista em determinado mercado, como aconteceu com o Império Britânico, a Nova Zelândia, por exemplo, tinha acordos preferenciais usando tecnologia britânica. O mesmo acontecia com a Índia e outros lugares. Basicamente, cada colônia era obrigada a comprar os produtos avançados da metrópole e não podia tomar suas próprias decisões. Então esse acesso aos mercados era tão importante quanto, ou até mais importante do que, o acesso aos recursos. Então, quando você percebe que os estados realmente te impedem de fazer isso, você começa a olhar para instituições como a União Europeia. E aí você pode se livrar, digamos, da ideia de Estado alemão ou de qualquer outro Estado. E eu nem estou dizendo que sou pró-Estado ou anti-Estado. Como eu costumo dizer, a gente só precisa entender o que isso é e por que é importante. Ou porque certos interesses poderosos, geralmente financeiros, agem dessa forma. E aí, tudo começa a fazer muito mais sentido. Acho que muita coisa se encaixa sobre por que certas coisas estão acontecendo do jeito que estão.
Então a gente vai ter que continuar essa conversa em outro podcast, porque eu realmente preciso ir. Mas a questão é a seguinte: usar o marxismo como o sistema operacional, como o núcleo desse sistema, pode ser o ponto certo para entender e integrar esses pontos de vista. Inclusive para integrar o argumento do Brian Berlechicki sobre a trajetória da força dos Estados Unidos e tudo mais, como uma premissa de fundo. André, a gente precisa continuar essa discussão, porque eu acho muito importante aprofundar nisso. Para quem quiser te acompanhar, onde é que pode te encontrar? O site é o www.businessgames.ai, que é meu, e lá tem vários outros links pro podcast. Business Games é o nome do podcast, e dá pra me achar também no X. De novo, é Business Games AI, se não me engano. Vou garantir que você me envie esses links por e-mail. Eu vou colocá-los na caixa de descrição aqui embaixo. E aí a gente continua essa conversa daqui a algumas semanas. Muito obrigado, André. Vai ser um prazer. Muito obrigado. Obrigado. Aliás, você está fazendo um ótimo trabalho. Isso não dá pra dizer o suficiente. Eu devia ter falado isso no começo, mas estou dizendo agora. Obrigado. Não precisa me elogiar, mas eu agradeço. Sempre há espaço para um elogio. Obrigado, André. A gente se fala em breve. Tchau.